A gente até trouxe o próprio Mãozinha da Netflix, né, para gravar o Isso que eu ia comercial. perguntar, o ator que faz a mãozinha foi o que fez a mãozinha no comercial de vocês também. Exatamente, Então, licenciado, né? Tem que ser o cara, senão não vale, senão não aprova, não sai, né? Sim. A Netflix ele pede que tenha que ser o Mãozinha, né? Até porque consistência de marca, né? Porque se pegar outra pessoa para fazer, por exemplo, não vai ficar igualzinho, né? Então tem que ser a Mãozinha mesmo, né? Então o ator mesmo veio para cá, ele é da Romênia, se eu não me engano, né? Então, ele super curtiu o Brasil também, adorou, tomou Guaraná à vontade ali. Foi super divertido. Então, no filme, a gente sempre via ele, né, com um macacão, roupa toda azul, né, e só a mãozinha ali. Então, a gente tinha que abstrair muitas coisas também, né. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Café. Hoje eu tô aqui com um pessoal muito legal. Muito legal que no último episódio a gente falou com 4 pessoas, hoje eu tô aqui com mais 3 pessoas, então eu tô conseguindo trazer times para poder falarem sobre campanhas. Então, cara, isso é muito foda. Gente, muito obrigado por estarem aqui, tá? Conseguimos trazer mais um time hoje para poder falar. E eu acho que isso só agrega no conhecimento que a gente passa para o pessoal, tá? Cada um vai se apresentar um pouquinho ali. Primeiro, eu não gosto de dar spoilers, né? Para quem tá vendo, acaba já sabendo do que a gente vai falar, mas para quem tá ouvindo, eu preciso falar. Hoje a gente vai falar sobre a campanha Horror é Pipoca Sem Guaraná, tá? Que envolveu ali Guaraná e Wandinha na Netflix ali. E hoje eu tô aqui com 3 pessoas. Primeiro, André, dá um oizinho, me fala um pouquinho sobre você, se apresente. Pô, meu nome é André, mas todo mundo me conhece pelo Ueno, né. Eu sou ACD aqui na Crispin, mas eu venho da direção de arte, né, então eu duplo com o Felipe Pilas, né. A gente faz uma dupla, a gente que começou a fazer essa campanha, então é isso. Maravilha. Tiago, está na mesma sala. Boa, estamos juntos aqui. Meu nome é Thiago, também conhecido como Tuyuyu. Sou gerente de estratégia aqui na CPB. E a gente, né, ajuda, junto com o time de criação, a entender o briefing, né, e pensar em oportunidades frente ao target, né, os desafios da marca, para pensar ali em uma via de solução criativa com os demais times. Então, a gente faz esse meio de campo, né, trazendo um pouco de contexto, porque eu sei que tem bastante gente que não é da publicidade, então é legal falar um pouquinho das áreas também. Maravilha, verdade, cara, verdade, verdade. É bom dar essa contextualizada mesmo, principalmente para quem não tá vivendo em agência, né? Então, muita gente acaba trabalhando na empresa mesmo, empresa particular, tá fazendo o primeiro estágio, então, maravilha, prazer, viu? E o Pilas também, Pilas também conhecido como Felipe. Eu sou o Felipe, sou do Eno, as pessoas me chamam de Pilas aqui no mercado aqui, e sou o redator, o braço redator que dupla com o Eno. A gente, contextualizando igual o Tuyu falou, a gente é ACD, mas isso significa diretor de criação associado, né? Não, é um cargo que tem muito nas agências aqui em São Paulo, né? Então, somos a dupla criativa, eu e o Eno. Maravilha, prazer, gente. Bom, antes de qualquer coisa, eu gosto de mostrar o que a gente sobre o que a gente tá falando, tá? Então, vamos ver o filho de vocês. Deixa eu colocar ele para rodar aqui. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná. O Mãozinha vai preparar. Pipoca com Guaraná. O Mãozinha vai preparar. Pipoca com Guaraná. Maratona Wandinha. Horror é pipoca sem Guaraná. Dá um orgulho, né? Ver o filho de vocês assim na rua, né? Vamos dizer, na rua.
Bom, antes de qualquer coisa, eu queria saber, vocês já assistiam Wandinha? Vocês já assistiam, já tinham assistido? Vocês gostavam? Ou precisaram assistir para poder fazer essa campanha? Como que foi? Cara, eu já tinha assistido a primeira temporada, já achei legal, né? É um pouco mais pro povo um pouco mais teen, mas eu achei interessante, né? E a gente teve até a oportunidade de ver 2 episódios assim não finalizados da segunda temporada com um pouco de antecedência ali, só para Pô, pegar meio que o sério? mood, pô, Pega, foi massa pegamos demais. uns spoilers para fazer a campanha, né? Nossa, eu comentei isso no último episódio, que vocês que trabalham com essa antecedência, vocês devem ficar numa vontade de querer contar para as pessoas. Então, tipo assim, gente, a gente vai soltar isso daqui. Eu acho que deve dar uma ansiedade, assim, para contar também. Ainda mais que o primeiro episódio é bem assim, reapresentando tudo, né? Se você fica com aquela pulga atrás da orelha da final de temporada e vem o primeiro episódio que já te dá um monte de novidade, né? Tem que se segurar bem. Boa, maravilha. Bom, vamos começar do começo, então. Como que surgiu esse briefing? Como que isso chegou para vocês? Vocês já atendem Guaraná, né? Como que chegou essa ideia para vocês? Essa ideia chegou com queremos participar de Wandinha? Essa ideia chegou com queremos voltar com Pipoca com Guaraná? Como que surgiu isso? É bem legal essa pergunta, né? Porque muitas vezes a gente vê ali o filme e parece que tudo é muito rápido, né? Tudo é muito simples, as ideias vêm, os caminhos surgem. Mas essa conversa começa praticamente um ano antes, né? Quando a gente tinha um espaço no ano para comunicar e a marca provocou a gente a pensar em oportunidades para comunicar naquele momento do ano. E a gente pensou em alguns territórios que a gente pudesse ocupar. E um desses, né, territórios foi Pipoca com Guaraná, né? Pela história que a gente tem com a marca, pela elasticidade que, né, esse território ele tem, principalmente dentro do entretenimento, né? A gente já trouxe essa visão desde o início, que era uma oportunidade muito forte para o entretenimento. E dentro dessas conversas, evoluindo, né, a plataforma de Pipoca com Guaraná, Guaraná provocou a gente de volta com a oportunidade de Wandinha. Eles já tinham feito essa, né, falando um pouco de bastidor, o cliente faz essa amarração com Netflix, né, Guaraná e Netflix fazem essa parceria e briefam a gente para pensar depois em como que a gente comunica essa história. Mas é legal para perceber, né, o quanto que demora realmente. A gente tem que primeiro pensar na plataforma que a gente quer comunicar, depois na oportunidade de comunicação e depois como que a gente transforma essa oportunidade realmente numa conexão real com as pessoas, né? Ô, Thiago, você comentou sobre o fato de vocês terem um espaço no ano, né? Como que funciona isso dentro da agência? Vocês têm um calendário, sei lá, todo ano vocês já têm as datas que vocês precisam ter alguma coisa rodando? Como que funciona isso dentro da agência? Porque quando você fala, por exemplo, de redes sociais, pô, eu tô planejando o ano inteiro, mas eu tenho algumas datas ali que são especiais e aí eu faço uma coisinha a mais. Mas quando você fala de campanhas mesmo, como que funciona isso? Cada cliente ele tem um calendário muito próprio, né? Tem ali coisas que são fixas, de repente que ele sabe que ele precisa comunicar, uma feature, uma data que todo ano ele fale, e geralmente as marcas deixam alguns espaços também para assuntos, né, que possam surgir, ou né, verbas destinadas para algum momento do ano onde ele saiba que de repente tem um momento mais fraco de venda e a gente pode aumentar essas vendas com comunicação. Então, é todo um estudo que cada marca faz para pensar na melhor forma de criar esse calendário, né? E para Guaraná, a gente tinha esse espaço, a gente sabia que o cliente tinha esse espaço para comunicar, e aí a gente começou a tatear ali territórios, oportunidades para trabalhar, e aí, assim, a gente foi construindo, né, em quase um ano, Pipoca com Guaraná, para depois construir Vandinha. Ah, boa, boa. Esse é um outro ponto legal. Vocês fazem uma construção para chegar nesse momento. Isso, e tudo que eu tô falando aqui é estratégia, até que estratégia é muito, é muito no mundo das ideias, são coisas que rolam internamente, né? Às vezes a gente nem comunica, por exemplo, esse ano que eu tô falando, são reuniões internas, reunião com o cliente, reunião, né, com as equipes que a gente tem dentro da agência, para a gente chegar no melhor caminho para essa marca. E aí, lá na frente, isso vira, né, a comunicação que a gente vê na rua. Legal, legal. Bom, agora uma pergunta mais direcionada pro time de criação.
Cara, quando isso caiu no colo de vocês, como que foi a reação? Tipo assim, primeiro, pô, que legal, ou pô, fudeu, agora vou ter que juntar 2 coisas aqui. Como que foi a reação de vocês? Cara, eu vou te falar que foi basicamente meio que um sonho, né? Fazer Netflix, Vandinha, Guaraná, porque são, puta, uma marca muito legal de trabalhar, né? Permite muitas coisas, né? E trabalhar ainda com Netflix e Vandinha, que é um território muito vasto, dá para fazer muitas coisas, é bem. Então é muito fácil, não dizer fácil, né? Mas é divertido trabalhar junto, né? Então foi super legal. Inclusive, quando eles falaram que ia fazer essa parceria com Netflix e Vandinha, eles deram o briefing do cinema, né? Com Pipoca e Guaraná, inclusive. Então foi super legal. Então, putz, não tem o que falar. É bem gratificante, né? Assim, ainda mais uma marca como o Guaraná, que ela tem toda essa coisa Brasil divertida, né? Essa parceria, você fala assim, cara, você vai fazer uma campanha de Netflix também. Você já fica assim, cara, vou trabalhar com série, com cinema, que tá na casa de todo mundo junto com o Guaraná, sabe? Parecia meio que, por mais que a gente até debateu isso muito, né? Que era o Guaraná é uma marca só lá e a Vandinha tem essa coisa mais obscura, apesar de ser bem divertida, né? E falei, cara, como que vai ser esse desafio de juntar o Solar com o Obscuros? Porém, ali no final, todas as duas coisas se pareciam muito, que eles são muito divertidas, né? Estão muito na casa das pessoas, tanto o Guaraná como a Vandinha Netflix, né? Boa. Pode falar, Thiago. Não, acho que eu ia falar um pouco mais do mesmo, assim, né? Mas essa coisa da luz e sombra foi até um sentimento que a gente teve do briefing, que, pô, aquela euforia, Vandinha, Netflix, vamos fazer uma coisa muito foda. E de repente, né, quando a gente começa a parar para pensar no trabalho que a gente tem que fazer, tá, mas como que a gente vai juntar essas duas coisas que são tão estranhas, são tão, né, parecem até opostas, uma coisa que vem de fora, né, uma marca que é tão brasileira. Então teve essa euforia do começo e depois, quando a ficha foi caindo, a gente começou a perceber que realmente tinha um desafio grande aí para fazer. Pois é, esse é um ponto. Eu não tinha assistido Vandinha, tá? Confesso, não tinha assistido Vandinha. Eu maratonei Vandinha essa semana. Tô acabando a 2ª temporada agora, inclusive. E eu tô assim, gente do céu, como? Por quê? Realmente, ela traz aquela pegada de que ela não gosta nem de conversar com ninguém. E Guaraná é a marca alegre, a marca que você tá sempre de dia, tá sempre. As pessoas estão sempre felizes, tá muito alegre. Ela nem conversa com ninguém, ela fica parada, fica quieta, assim, sem expressão, sabe? Como que foi esse brainstorm mesmo? De tipo assim, pô, caiu no nosso colo, já passou a euforia, agora vamos ter ideia. Como que foi esse processo de brainstorm? Bom, aí a gente já começa a entrar um pouquinho no nosso conceito também, né? A gente foi, primeiro, tudo que chega pra gente, né? Na verdade, voltando uns passos atrás, a gente começa a pensar, tá, mas o que isso significa para as pessoas, né? O que essa série, né, o que o brasileiro sente em relação à Wandinha? Então a gente vai olhar conversas nas redes sociais, a gente olha como foi, né, os lançamentos anteriores da série, a gente começa a fazer esse estudo para começar a tentar fazer sentido nessa conexão. E aí, quando a gente começou a tentar fazer essa conexão, a gente olha para nós mesmos também, né? O quanto que, por mais que Vandinha tenha esse lado obscuro e tudo mais, tá no gosto do brasileiro, né? Tá no nosso gosto, a gente se identifica de alguma forma, aquele humor ácido, né? Lembra alguém que você conhece, lembra, né, um pouquinho o nosso jeito brasileiro também. E aí a gente começa a colar esses pedacinhos, né? Fazer esse quebra-cabeça. Então, pô, Guaraná, assim como a Vandinha, o brasileiro, são autênticos, né? Isso é inegável, né? Eles têm uma personalidade, são muito verdadeiros com essa personalidade. E tem uma coisa que é muito real também para o brasileiro, que é o quanto que a gente tá, né, conectado com Pipoca e Guaraná para os momentos de curtir. Então, Pipoca e Guaraná entra sempre nesses momentos que a gente vai curtir uma série, vai curtir um entretenimento. E aí a gente linka, né, essa questão da curtição também com a Vandinha. Então, né, se os brasileiros estão curtindo
as séries, estão curtindo Wandinha, estão curtindo com Pipoca né, e Guaraná, isso tudo leva a gente a curtir horrores. E aí a gente faz essa conexão do curtir horrores, né, tanto para o lado de curtir ao limite, curtir ao máximo, ser autêntico, mas também para a urgência, que é horror, quando falta uma pipoca com Guaraná para esses momentos que a gente quer curtir. Então a gente faz, né, essa salada com todos esses achados, insights que a gente encontra para chegar num lugar que é verdadeiro tanto para a marca, né, pela autenticidade, por essa ocasião de consumo que é verdadeira, mas também para a Wandinha pelo tom da série e pelo que ela, né, significa para os brasileiros. Foi um desafio aí também, né, Tuyo, de fazer esse equilíbrio também, né? Não puxar nem muito para um lado e nem muito para o outro, né? Fazer esse equilíbrio aí foi um desafio gigante, né? Da gente ter que equilibrar esses dois pratos assim e sair os dois saírem protagonistas, né? Pô, e isso é até um ponto, ô Felipe, que você falou, Pilas, tá vendo? Eu falei que ia tentar lembrar. Cara, isso é até um ponto, porque quando você faz essas ações co-branding, né, que você tem que mesclar duas marcas ali, você não pode tirar a identidade de nenhuma das duas, né? Então, você realmente tem que equilibrar esses pratos ali para, pô, Netflix tem que aprovar, Guaraná tem que aprovar, os dois tem que validar, tem que fazer sentido para os dois. Você tem duas identidades que você está defendendo ali também, que precisam estar atreladas ali. Então, eu imagino que isso também deve ser bem difícil, né? De você, sei lá, trabalhar com dois manuais de marca em cima da mesa, assim. É mais ou menos assim? Não, total. É engraçado que até o filme, se você pegar, ele tá meio que dividido ali entre essa parte aqui é Guaraná, muito Guaraná, e essa parte aqui é Wandinha, e agora junta os dois, assim, né? Tipo, a gente começa com a música, com o jingle clássico, com bem appeal, assim, né? Bem Guaraná com pipoca, e do nada vira a atmosfera, a música muda, sabe, assim. Esse equilíbrio, ele tá até no formato que a gente criou, né? Uhum. E até falando, isso influencia tudo até no visual, né? Então, sempre é um desafio, né? A gente juntar todos, quase que dois opostos, né? Wandinha é tudo preto, o Guaraná é tudo verde, sabe? Mas acho que é um desafio que é super válido, né? Então, você vê aí toda a rua aqui, tem até os relógios de rua, tudo tá com Wandinha agora. E você consegue identificar, né? Mesmo tendo ali as duas marcas coexistindo, né? Você consegue ver o Guaraná, você consegue ver a mãozinha que está representando a Wandinha, né? Então, a gente está tentando puxar tudo de Wandinha e trazendo, assim, por um olhar mais Guaraná, né? Então, tanto que quando tem essa virada no filme, né? O filme continua verde, continua tendo aquela paleta de cor da Guaraná, mas ele está num verde um pouco mais escuro, né? Um pouco mais carregado, né? Então, a gente consegue trabalhar duas nuances, assim, esses dois opostos, assim, muito bem. Boa. Uma outra dúvida que eu fiquei, vocês comentaram que a campanha, que Guaraná meio que fez esse link já com Netflix de dentro, né? Vocês trabalharam juntos também com os times internos? Eles trazem ideias também? Como que funciona esse trabalho quando tem o próprio time interno também participando do processo? Cara, é muita troca, assim, no geral, né? Muitas reuniões, a gente leva nossas ideias, né? Eles chegam para avaliar, entendem, assim, fazem provocações para a gente, né? Do tipo, putz, acho que podia ser desse jeito, né? Talvez mudar o tom. Então, a gente vai meio que co-criando junto, né? Então, é sempre porque eles sabem muito mais da marca do que a gente, né? Sobre Mãozinha, sobre Wandinha, né? Então, todo insight que eles dão para a gente também é muito bom para a gente, porque a gente consegue absorver e começar a trabalhar com o que a gente tem e entender também limitações e coisas que dá para fazer um pouco, dar uma pirada também. Então, a gente consegue, é muito junto, assim, sabe? Nesse processo teve, além dessa troca com o cliente, que é importante, eu acho que em todo job, assim, né, no nosso dia a dia, a gente ainda tinha a Netflix junto, né? A gente batia com o cliente, tudo, formatava, não, a Netflix agora tem que ver. Aí também a Netflix dava o norte pra gente, as orientações, os ajustes, sabe, assim, foi uma troca bem complexa, foi um aprendizado bem legal, assim, pra gente, eu acho.
várias etapas de aprovação, né? Na aprovação que era só com o cliente, aí passa para Netflix também, e vai passando. Boa. Mas assim, isso Não só também com o deixa... cliente, tá? Porque Hã? tem cliente, não é só o cliente, tem Netflix, aí tem Netflix Global, e a gente Ah, é. teve que aprovar também com o Tim Burton. No final, o Tim Burton viu nosso Ah, é filme. verdade. Ele é o diretor, né, de Wandinha. Exatamente. Então Nossa ele senhora. Ó, teve que ver os filmes. não, pô, mas assim, vamos lá. Colocar o Tim Burton, que ele aprovou o filme, dá uma credibilidade absurda também, né? Muito. Você fala assim, pô, Demais. Imagina, cara, a gente tava criando e assim, ó, o Mãozinha, ele é literalmente uma pessoa, a forma com que ele anda. E assim, a gente não anda de mão no chão. A mãozinha não anda assim, sabe? Não anda com o uhum. punho no chão. Então, até os movimentos que a gente tinha que fazer na hora de filmar tinha que ser muito estudado, assim. Não, cara, peraí. Ela não sai voando, né? Não é, ela, não- sabe? Um negócio muito regrado, assim, muito cheio de lei mesmo, assim, pra gente fazer o que realmente o que realmente tem na série, sabe? Uhum. E é isso, caindo no colo do Tim Burton ali, falando assim: esse menino mandar bem. Aprovado. Foi aprovado de primeira, tá? Foi de primeira? Primeira. Que Mas isso? foi. Nossa senhora, mas pô, foda, viu? Foda. Ou, outra coisa também que vocês comentaram, que na verdade a gente não comentou, era o objetivo, né? O Thiago ele falou sobre o calendário que tinha, que você tem ali um espaço, mas qual que era o objetivo da empresa nesse momento? Tipo assim, a gente quer visibilidade de marca, a gente quer reconhecimento de marca, a gente quer que as pessoas lembrem da gente, a gente quer, enfim, qual que era o objetivo da empresa nesse momento? Boa. A empresa sempre quer tudo um pouco, né? A gente tem uma expectativa, sim, de venda, de conseguir gerar esse appetite de alguma forma em alguns momentos. Mas a marca, Guaraná é uma empresa centenária. Então, ela está aí já há muito tempo, né? E se conectando sempre com o brasileiro. E para isso, ela precisa renovar essa conexão também de alguma forma com algo novo. Então, a gente, né, quando traz Wandinha, é uma forma também da marca conseguir se conectar com a cultura pop atual brasileira e assim, né, conquistar novas gerações de consumidores, né, se aproximar ainda mais dos consumidores que já têm a marca, né, como uma marca preferida. Então, Wandinha, ela tem todo esse potencial, né, de ajudar no negócio, de ajudar nas pessoas, mais pessoas conhecerem a marca, mas principalmente ela ajuda a gente a ser uma marca mais popular, uma marca mais conectada com o atual também. Boa, maravilha. Cara, então agora vamos falar da campanha. Vamos voltar para a campanha. Eu quero saber qual que foi a primeira ideia que surgiu. Eu gosto muito de saber disso, da onde que a gente partiu para a gente chegar em Horror é Pipoca Sem Guaraná. Qual que foi a primeira ideia ali? Qual que foi o primeiro esboço? Qual que foi esse monstro, né? Igual a gente falou aqui no off. Como que foi isso? Cara, a gente começou depois, né, de todo esse processo, né, de planejamento, estratégia, né, a criação começa a pegar esse brief, né, e tentar decupar, entender o que dá para fazer, onde a gente vai explorar e tal. Então, com esse norte da estratégia, a gente já foi meio que sabendo ali um pouco o que a gente ia trabalhar. Uma coisa que veio também no brief, né, do cliente, é que, só para dar um contexto também, ano passado a gente chegou a fazer a campanha do Senna, né? Pro Netflix, a Guaraná com Senna. E a gente fez um filme também, teve muitas ativações, foi legal pra caramba e tal. E a Ambev, eles têm essa pesquisa interna, né, para avaliar como bem a campanha foi, né? Então, uma coisa que eles analisaram, né, na campanha de Senna é que a música foi muito bem, tipo, muito bem mesmo, assim, foi um link que dava com as pessoas se conectavam com ela, né, porque a gente usou o tema da vitória, né, que tocava lá na Globo, né, toda vez que o Senna ganhava, então a gente usou essa música para a campanha, então foi um negócio que foi muito bem. Então, com esse briefing do cliente, a gente já meio que foi setando ali para trabalhar com música também, né?
Então a gente abriu várias possibilidades, né? Desde que trabalhar com o jingle icônico do Guaraná, né? Do Pipoca Guaraná dos anos 90. A gente passou por, sei lá, brincar com mãozinha, dançando a vários estilos de música do Brasil, tipo funk, piseiro e tal. A gente chegou até a pensar em, sei lá, fazer a versão brasileira da Vandinha, que seria o Vandinho. Aí a gente ia pegar uma música do Vando, do Fogo e Paixão também. Pô, Então, pô, seria legal, hein? E seria, seria bem Guaraná. Seria. Era ousado, mas aí a gente começou meio que trabalhar nessas áreas também, né, de música, até pegar a música lá que teve do The Cramps, da primeira temporada da Vandinha, né, da formatura dela lá, que ela tem aquela dança icônica. Então a gente foi passando por músicas e a gente sabia que o core ali era a música, né, então a gente começou a trabalhar em cima disso, né, então a gente sempre, não sempre, né, não é uma regra, mas a gente gosta muito de começar pelo filme, né, pelo que a gente acabou de ver aqui no começo, né, então a gente começou a estressar esses roteiros, assim, pensar nas ideias, então a gente começou a roteirizar tudo, então a partir daí que começa a meio que destrinchar para todas as outros ramos da campanha, né, de social, KVs, então tudo mais. Mas foi basicamente esse começo, daí a gente levou várias opções, aí o cliente meio que ele escolhe, né, um caminho, né, a gente lá do começo, a gente já pensou, putz, essa do jingle do Guaraná com pipoca vai ser, acho que é essa, sabe? E foi meio que isso, assim, o cliente viu, assim, amou de primeira, assim, a gente foi trabalhando em cima, né, para conseguir entrar tudo, conseguir checar todas aquelas caixinhas, né, do tanto de Guaraná quanto de Netflix. Então, mas o roteiro em si foi uma das primeiras versões, então foi super de boa, assim. Vocês foram assertivos, então. Conseguiram ser os primeiros ali. Cara, você comentou sobre a apresentação pro cliente. Por mais que isso aqui não tá no roteiro em si, mas, como eu falei, muita gente é estudante. Como que funciona essa apresentação para o cliente? É realmente uma troca de ideias? Vocês já chegam com a ideia pronta ali e falam assim, cliente, isso que nós pensamos em fazer? O cliente ele realmente é solícito ou ele só fala assim, não gosto, não gostei, quero outro? Aumenta aquele negócio, aquela brincadeira, né? Aumenta o logo. Como que é essa apresentação para com o cliente? Bem, falando especificamente dessa daqui, né, mas no geral, assim, a gente sempre recebe o briefing, né, vai trabalhando com outras áreas, né, de estratégia, atendimento, até gerentes, projetos, né, que eles vão entender todo o cronograma, então a gente tem meio que um prazo ali para receber o briefing, começar a pensar e começar a montar uma apresentação, né. Aí, a partir dela, a gente marca uma data com o cliente, né, e a gente começa a apresentar mesmo tudo que a gente pensou para ele, né, de acordo com o briefing e tudo mais. Mas foi uma apresentação bem tranquila, assim, a gente apresentou, acho que 5 roteiros e alguns visuais de campanha, né, que é basicamente o que a gente está vendo agora, né, nas ruas, né, com um vitral da Vandinha atrás com Guaraná, e a gente meio que vai entendendo também, né? Vai faseando algumas entregas, né? Porque entregar uma campanha inteira de uma vez só, às vezes, é muita coisa, né? E tem tempos e movimentos, né? Tem coisa que tem que sair antes, tem coisa que sair depois, então dá para ir faseando cada das entregas. Mas normalmente a gente começa sempre pelos roteiros e visuais, né? É um momento que todas as áreas da agência se unem, né? Fica numa apresentação única, você está vendo toda a narrativa de como essa campanha vai funcionar, desde a estratégia, né? Desde como é o briefing, a estratégia e os insights que a gente usou para criar, né? Eu acho que esse é o maior cartão de visita da agência na apresentação, assim, sabe? Você vê todas as áreas muito conectadas numa apresentação, num deck, né, que a gente chama, numa apresentação onde alguma coisa vai ligando na outra, o cliente fala assim, caraca, eu tô vendo o mapa de tudo aqui, sabe? Mídia, tô vendo o mapa inteiro, já sei, nossa, vocês brilharam aqui, sei lá, às vezes, acho que a estratégia é um pouco assim, puta, acho que esse filme aqui pode ser melhor assim, é um esqueletão que a gente acalma o cliente e fica todo mundo feliz. Exato, e também é uma construção muito de confiança, né, que você vai construindo com
com cada cliente. Então, com o Guaraná, a gente tem muita troca, muita liberdade de, né, propor coisas e saber que a gente vai estar sempre numa construção, num aprimoramento. Então, não é, né, que você perguntou se ele chega e já derruba tudo. Não é assim, né? A gente geralmente tem coisas muito já bem firmadas, né? Parte de um briefing muito bem estabelecido. Então a gente faz pesquisas aprofundadas para a gente conseguir chegar num caminho que, né, seja coerente. Então as coisas elas vão, né? A gente faz sempre tudo com consistência para fazer sentido, para que quando chegue no momento da reunião seja o momento da gente aprimorar o trabalho, sabe? Não de destruir tudo e fazer do zero, mas é sempre um momento ali para a gente aprimorar. E quando a gente tem clientes que são parceiros que estão, né, sempre empenhados junto com a gente em chegar ao melhor trabalho, vai acontecer, sabe? Ele vai fluir, a gente vai conseguir chegar nessa sinergia não só interna aqui de todas as áreas para a gente chegar na melhor apresentação, mas também com o cliente para a gente chegar no melhor trabalho possível, sabe? Boa, legal. Bom, agora vamos falar então desse comercial que a gente viu, né? Desse filme que a gente acabou de ver aqui. Acabou de ver, a gente viu agorinha. Como que foi a roteirização disso no sentido visual, tá? Porque beleza, o roteiro ali a gente tinha um briefing muito bem definido, mas e para a parte visual, como que vocês pensaram e como que foi depois o desenvolvimento dessa parte visual? Do tipo assim, o Felipe Filas falou ali sobre a mãozinha. Ele falou que, pô, a mão não fica desse jeito. No roteiro vocês colocaram, gente, a mão vai ter que ser desse jeito aqui, ela vai fazer isso aqui. Qual que é esse nível de detalhe? É isso, eu quero saber essas coisinhas assim. Cara, a gente, no começo, assim, a gente não chega nesse nível tão detalhado né, de pequenas coisinhas assim, né? A gente gosta muito também de mostrar o roteiro, mas a gente faz um storyboard, né? Tipo, faz imagem a imagem de como que a gente imagina esse filme, né? Não necessariamente essa imagem, esse storyboard que a gente faz é o que faz ser no final, sabe? Porque é uma troca, né? E ele vai evoluindo conforme o processo também vai avançando, né? Então a gente começa pensando de um jeito, aí vem um feedback lá de Netflix falando, putz, desse jeito talvez não dê para fazer, então vamos pensar outro jeito. Então vamos fazendo trocas e vamos rolando adaptações conforme o processo vai acontecendo, né? Até quando a gente tem tudo meio que aprovado ali, roteiro, a gente começa indo para produtoras, né? Para eles fazerem de fato o filme, né? Gravar o filme. E também vem muito do expertise deles, né? De como que funciona, como que eles vão gravar, de que jeito. Vamos usar, sei lá, esse tipo de câmera, esse tipo de lente, fazer esse tipo de luz. Então, é uma troca que a gente vai evoluindo junto com todo mundo, né? Tanto a agência, quanto o cliente, como todas as áreas, assim, e vai evoluindo até chegar no resultado final, né? Então, a gente começa a entende coisas que, às vezes, é impossível de fazer. Por exemplo, a mãozinha, a gente descobriu lá no meio do processo que tinha dois tipos de próteses para ela, né? Então, ela assim, ela tinha uma prótese diferente, quando ela tá assim, é outro tipo de prótese, né? Então, para cada troca, a gente tinha, sei lá, demorava 3 horas para fazer. Então, tinha muito que entender esses movimentos, assim, para também, né? Porque a gente tem tempos limitados, né, de gravação, né? Então, putz, vai ter que ter metade, um dia vai ser a gravação só com a mãozinha para cima, outro dia vai ser só com a mãozinha para baixo, né? Então, e tem que ficar equilibrando nisso e entender também, putz, acho que tem muita cena do mãozinha aí sim, então tem que tirar e colocar, adaptar para ela assim de mais deitada assim. Então, tem muito dessa troca e evolução, né, com todo mundo. Todas vamos lá, vocês acompanharam a gravação? Vocês estavam juntos, vocês estavam acompanhando, Sim. certo? Boa. Todas as cenas que são gravadas, elas já são gravadas pensando em entrar no filme final, ou fica muita coisa de fora, fica muita coisa que vocês conseguem ajustar ali? Como que é essa gravação? Porque eu sei que no filme, por exemplo, muita coisa às vezes nem entra. No comercial também é assim? Cara, o comercial tenta ser um pouco mais assertivo, justamente por isso que o Eno falou, né? Eu acho que o tempo ele é menor, né? A diária é menor, aí a gente faz um storyboard, a gente
tem o plano de filmagem todo ali. Ó, essa cena vamos começar a gravar de 8 às 9, sabe? Tem todo um programa para a gente filmar o que está programado. Óbvio. Pô, vamos filmar aqui para a gente ter assim, essa opção, né? Sempre tem isso assim também. E eu acho que nesse processo de Vandinha e Guaraná foi muito assim também. A gente foi já bem assertivo, assim. Eu acho que o roteiro tá muito claro também, né? De começar como se fosse uma versão do comercial antigo e depois a gente tem as cenas, digamos, novas com Guaraná e Vandinha, sabe? Eu acho que acho que nessa campanha a gente gravou algumas coisas extras assim para ter de opção, mas no grosso, no final das contas, foi o que a gente aprovou com o cliente, a produtora, tudo no certinho ali. Foi bem assertiva. Até a gente, normalmente, quando vai gravar, a gente sempre gosta, né, de dar uma versão do Director's Cut, né, a versão do diretor, né. Nesse filme, infelizmente não rolou, mas eles filmaram mais coisas, né, tinha até uma parte do POV da mãozinha andando no chão e subindo no sofá, então tem essas coisas a mais também, algumas ceninhas ali para compor também, que eles fazem a mais, mas no final a gente sempre vai até para a produtora e começa a sentar junto, fala, putz, vamos tentar mexer desse jeito, para dar também, né, construir um filme que dê um ritmo legal, que às vezes o filme começa a ficar um pouco rápido demais, não dá para entender tanta cena, e tem que ficar tirando, aumentando outra cena. Então a gente começa a trabalhar muito próximo da produtora nessa etapa, né? Então é muita coisa que a gente tem que entender também, né? Porque esse é um filme que tinha muita pós-produção, né? Muitos efeitos especiais por trás. Basicamente o filme inteiro tinha efeitos especiais, né? Então, inclusive foi mais especial, né? Exatamente. Então foi mais de um mês assim, né, só de pós-produção, né? Tipo, a gente até trouxe o próprio Mãozinha da Netflix, né, para gravar o comercial. Isso que eu ia perguntar, o ator que faz o Mãozinha foi o que fez a Mãozinha no comercial de vocês também. Exatamente, licenciado, né? Tem que ser o cara, senão não vale, senão na prova não sai, né? Sim. A Netflix ele pede que tenha que ser o Mãozinha, né? Até porque consistência de marca, né? Porque se pegar outra pessoa para fazer, por exemplo, não vai ficar igualzinho, né? Então tem que ser a Mãozinha mesmo, né? Então o ator mesmo veio para cá, ele é da Romênia, se eu não me engano, né? Então, ele super curtiu o Brasil também, adorou, tomou Guaraná à vontade ali, foi super divertido. Então no filme a gente sempre via ele, né, com um macacão, roupa toda azul, né, e só a mãozinha ali. Então a gente tinha que abstrair muitas coisas também, né? Tem muitos pipoca ali no filme, tá toda pendurada por fios também, então a gente tem que, sabe, dar uma abstraída, entender, putz, aqui vai ter a lata voando, então tem que pensar no tempo que teve essa cena, sabe, então a gente tem que trabalhar muito com a produtora, porque eles também falam, putz, aqui ó, vai ter isso e aquilo, então a gente vai entendendo todo o processo junto também. E o trabalho de pós-produção foi, desculpa antes de interromper, o trabalho de pós-produção também foi da galera da Netflix lá fora. Tipo, o material foi para eles, todo o material, porque também, como tem a chancela da Netflix, já que a gente está falando de Vandinha, tem que ser o Mãozinha do jeito que a Netflix faz. Então, a pós-produção foi toda deles também, basicamente tudo, né, que foi. Sim. Eles acompanharam a gravação também, tudo isso? Sim. Os caras estavam lá. E por que o Tim Burton não veio aqui? Ele veio? Deveria, né? Eu também tô achando que deveria ter vindo também acompanhar a gravação. Não quer fazer série, tem que vir fazer comercial também. Pois é. E aqui, vamos lá. Primeira coisa, vocês mencionaram ali que vocês trabalharam com o imaginativo, né? O imaginário ali. Então, tipo assim, pô, vai ter uma lata voando aqui, vocês não estavam vendo uma lata voando de fato. Como que é gravar um comercial desse jeito? Os bastidores disso mesmo, do tipo, cara, é entendível? Ou realmente tinha horas que você fala assim, velho, isso aqui não tá entrando na minha cabeça, isso aqui não tá fazendo sentido. Vocês conseguem imaginar aquele comercial depois
funcionando, rodando certinho, ou é realmente muito viajado? É que, Matheus, a gente tem que, assim, é legal, é gratificante, é um sonho, como disse o Eno lá no começo, mas ao mesmo tempo você tem que confiar muito na produtora que você está trazendo, sabe, no diretor e tal, porque pós-produção é legal, mas dependendo da pós-produção dá um frio na barriga, você fica tenso, porque, cara, às vezes não chega, sabe, assim, e aí o trabalho de referência que a produtora trouxe, de mostrar como que vai fazer, de deixar amarrado, tanto a gente ficar confortável, o cliente ficar confortável, e até eles mesmos, diretores, ficaram confortáveis, foi um papo longo, assim, sabe? Porque assim, cara, tudo bem, beleza, a pipoca vai voar, sei lá, dentre outros vários efeitos visuais que esse filme tem, você fica meio tenso também, porque dependendo da pós não é dos melhores cenários, apesar de que esse cenário a gente estava bem seguro, sabe assim? Então, foi um trabalho produtora, agência, cliente, todo mundo junto assim, para ficar todo mundo tranquilo no set. E a gente ficou bem tranquilo, sabe? Apesar dessa a gente fica tranquilo, mas a gente sempre fica com o olho muito aberto assim, porque é como você falou, cara, peraí, como que essa lata vai voar aqui? Me mostra aí de novo. Você já me mostrou na PPM, né, na reunião de pré-produção, mas na hora também, cara, na hora me mostra aí. Aí o diretor vem e fala com você, não, isso aqui tá, peraí, não entendi, não gostei. Aí o cara vem, explica direitinho, tá, beleza, vamos nessa. Até porque a gente tá meio que representando a marca ali, né? Então a gente entende muito da marca, a gente conhece a marca, então, e a produtora não, né? A produtora tá pegando aquele job específico, fazendo naquele dia. A gente não, a gente já vem de uma jornada assim de relacionamento maior, né? A gente entende gostos, né? A gente entende como que funciona a marca, qual que é o tom de voz da marca, tudo da marca a gente é meio que quase que o guardião, assim, né? Então a gente tem que ficar muito bem de olho, né? E entender como que vai aparecer a lata, né? Putz, o logo não pode tampar, a gente tem que tomar muito desses pequenos cuidados ali para também não fugir, né? Porque no final de contas é tudo consistência, né? A gente tem que fazer aquele filme, apesar de ter Vandinha e Mãozinha, é um filme de Guaraná, né? Então tem que mostrar Guaraná, a lata tem que estar bonitona, tem que ter o logo, tem que mostrar a Appetite Appeal, né? Da pipoca, né? Então a gente tem tudo que pensar nisso enquanto tá rolando um monte de explosão de armário, por exemplo. E a explosão do armário foi uma explosão física mesmo, né? Não foi pós aquilo lá. Então, aquilo lá A explosão vocês fizeram de verdade. foi de verdade ali. Basicamente, tinha muita coisa que era de verdade ali, e após ele meio que vai dando uma melhorada, assim, né? Sim, exatamente. E a cena do armário demorou bastante para fazer, né? Porque explodia. Aí o timing da câmera não pegava direito, aí tinha que voltar, aí tinha que limpar tudo, colocar todas as pipocas de volta no armário. Aí às vezes filmava, aí a pipoca não explodia direito, então tinha que ir e voltar. E esse filme, ele é foi bastante desafiador, né? Porque tinha muita pós, né? Tinha que tirar a mãozinha, né? O ator. Então a gente tinha que filmar a cena 3 vezes. A mesma cena 3 vezes, né? Uma cena, sei lá, só com o mãozinha, outra cena só com a lata, uma cena sem nada, assim, né? Porque eles vão juntando tudo, picotando ali dentro da pós, né? Então, foi um processo bem longo, né? Então, a gente ficou muito ansioso também, falei, nossa, quero ver logo quando tiver finalizado, né? Mas tinha que ficar esperando e tal. Mas é bem legal, assim, a evolução. O trabalho da pessoa que faz a continuidade de cena deve ter sido absurdo nessa produção. Porque se você tem que gravar 3 vezes e as 3 vezes tem que ficar idêntica para poder conseguir usar, porra, deve ter sido absurdo. Um outro ponto, cara. Só falar para essa daí, foi muita esperteza também da produtora, porque eles pegaram uma câmera que era um robô, né? Então, eles conseguiam fazer o mesmo movimento exatamente, milimetricamente igual, né? Então, por isso que é importante também esse trabalho da produtora, né? Porque eles são eles que sabem, né? Eles que manjam, né? Então, ajudou bastante também da questão da pós. Boa. Felipe, você ia comentar?
Eu ia falar que essa câmera, como é que chama, Wena? É Cambo, né? Essa é a câmera robô lá. Cambo. Cambo. Acho que tem no Instagram, @Cambo, alguma coisa, procura aí e se divirta, porque eles estão fazendo, tipo, não só de precisão, que a câmera é incrível de movimento, mas ele agiliza a filmagem muito, assim, você ganha muito tempo. E filmagem diária geralmente demora, assim, mas, cara, assim, foi principalmente esse lance de fazer os três steps para juntar tudo na pós, foi uma sacada primordial, assim, para o filme. Boa. Bom, vocês tiveram algum problema? Porque, assim, a gente tá falando de muita coisa legal aqui, foi bonito, foi legal, o cliente aprovou rápido, a produtora mandou bem ali, deu para gravar tudo bonito, mas teve problema? Aí pode ser na parte de estratégia, nesse 1 ano de produção aí, mas também na parte de desenvolvimento do filme mesmo. E eu não tô falando de problema, tipo assim, estragamos alguma coisa. Não, um problema que vocês resolveram, vocês deram a volta por cima, enfim. Não algo ruim de fato, mas perrengues nesse percurso aí, vocês tiveram? Eu vou falar um pouco da parte de estratégia, assim, eu acho que o perrengue ele começa desde o primeiro dia que o briefing chega, né? Porque por mais que a gente tenha tempo, né, para fazer as coisas, tem meses para fazer, é correr contra o tempo, para que tudo esteja pronto, para que a gente consiga ter todas as aprovações necessárias, né, para que todo mundo esteja confiante com o trabalho que a gente está levando. Então, eu acho que o perrengue ele é o estado natural da campanha, assim, desde o momento que chega o briefing até o momento que a gente coloca ela no ar, ele vai ter perrengues nesse sentido, né, de ter um desafio, da gente ter que conseguir lidar com os prazos, para a gente conseguir ter todas as aprovações e quando chegar o dia, ter o melhor trabalho possível, sabe? Parece que 1 ano é muita coisa, né, mas quando você vai ver tudo isso acaba sendo pouca coisa. Pouquíssimo, é muito rápido. Não. E, tipo, é muito. É maluco, assim, quando a gente entra no set de gravação, a gente vê a quantidade de pessoas que tem ali trabalhando para fazer um filme de 30 segundos, por exemplo. É muita gente fazendo, levando luz, montando coisas. As pessoas, nossa, tipo produção mesmo, assim, grandona e tal. E você falou um pouco desses perrengues, assim, eu não diria um perrengue, tá? Mas, por exemplo, quando a gente tava montando o frame a frame, a produtora monta o frame a frame depois, né? De exatamente como que vai ser a cena. Tem umas cenas lá que eles desenharam sem querer a mãozinha canhota, né? Do outro lado, assim, virada. E, na verdade, a mãozinha é destra, né? Mas, pô, uma mãozinha é só uma mãozinha, né? Não tem direita e esquerda, né? É uma só. Mas aí eles tiveram que repensar um pouco ali, né? Putz, como que vai funcionar agora com a mão sendo a direita, sabe? E Eu isso acho já que tinha sido gravado? Não. Ah, Não, tá, não. nesse caso. Em cima que o Eno falou, acho que nem muito perrengue, não. Esses ajustes assim, cara, principalmente com o lance de entender os movimentos da mãozinha, sabe assim? Isso foi teve que ser bem lapidado, assim, pra a mãozinha ter a personalidade dela, sabe, assim, no filme. Uhum. A Mas gente não, chegou a fazer uma reunião com a produtora de pós-produção lá da Netflix, né? Então ele sempre fala, putz, ó, essa cena tem que entender porque tem que ser fisicamente possível ela fazer, né? Sei lá, fazer um movimento de girar, por exemplo, não tem como, porque ela não tem esse apoio, né, do braço. Então, teve que repensar um pouco esses movimentos, tinha que ser fielmente e fisicamente possível para uma mão solta, assim, sabe? muito louco. Pois é, cara, porque, tipo assim, pô, vou fazer um comercial de um refrigerante, mas eu tenho que saber física, eu tenho que saber anatomia, eu tenho que saber tudo isso para eu conseguir fazer um comercial que faça sentido. Cara, muito doido, muito doido. Bom, beleza, comercial pronto, tá feito ali, tudo bem que a gente tem outras frentes também, tá? Mas como que vocês pensaram na distribuição disso? Como que, beleza, temos aqui algo maravilhoso, como que isso vai chegar no consumidor para que ele consiga, para que a gente consiga o que a gente
o que foi pedido pra gente lá no começo, esse 1 ano atrás. Como que foi essa estratégia de distribuição? Tem uma coisa, né? Essa campanha ela tá começando, tá? A gente tá vendo Uhum. algumas coisas já, né? Aconteceu o filme, as latas, mas ainda tem Então, mais conta coisas do para que vai acontecer. sair. Me conta o que Não vai posso sair. dar spoilers aí do que vem, mas né, a gente acompanha muito o comportamento das pessoas em relação, né, nesse caso, ao consumo da Wandinha também. Então a gente tem uma área que trabalha com a estratégia da mídia, né? A mídia é a forma como a gente leva a nossa mensagem até as pessoas, então os meios, os formatos, né, o investimento que você precisa para isso. E uma das estratégias que eles trouxeram para a gente é a da antecipação da campanha. Então a gente começou um pouco antes da Netflix ali começar a falar também de Wandinha, que foi um jeito da gente aparecer junto com o assunto, no momento que as pessoas estavam começando a criar expectativas sobre a série e já trazer a marca ali, começar a dominar um pouco esse assunto. Então, é só um exemplo, né, do tipo de análise que a gente faz desse comportamento do consumo das pessoas da própria série e até mesmo de Guaraná, para a gente começar a pensar em qual vai ser né, o canal que a gente vai usar, vai ser um TikTok, vai ser um out of home, vai ser, né, uma ação que a gente faz numa praça pública. Então, tudo isso é muito a partir desses dados que a gente extrai do comportamento do consumidor que, que, que dão luz aí para onde a gente vai atirar, sabe? Onde a gente vai jogar a nossa campanha. Boa, legal, legal. Inclusive tem um outdoor aqui em frente à minha casa, tá? E por isso que eu queria saber sobre essa estratégia de canal, cara, porque, tipo assim, tem uma pessoa que fala assim, vou colocar um outdoor ali em Belo Horizonte, ele vai ficar ali na avenida tal, porque isso aqui faz sentido para a estratégia de marca. Tem essa pessoa que faz essa análise tão profunda assim? Tem, e muitas coisas, né? Por exemplo, algumas praças são as regiões, né? A gente chama de praças. A marca tem já também algumas praças onde ela é mais forte, ou praças onde ela quer crescer. E tudo isso vira ali uma diretriz, né? Para a gente saber também o quanto que a gente tem que investir naquele lugar. Então, pô, se a gente tem que, né, aumentar as vendas, talvez não seja um out of home, em Minas, né? Talvez não seja um out of home, a gente vai aplicar uma estratégia mais voltada para iFood. Então, tudo isso vai muito de acordo com a necessidade, o potencial de cada região e o que a marca quer transmitir, né? O que ela quer fazer ali naquele lugar. Cara, só falando um pouquinho então da complexidade do que eu entendi, tá? Então a gente tá falando de uma empresa brasileira que fez uma parceria com uma empresa americana, e aí você precisa aprovar com a empresa brasileira, com a sede brasileira da empresa americana, com a empresa global da americana, uma ação que vai acontecer em diversos estados brasileiros, e cada um desses estados você precisa trabalhar de uma forma. E tudo isso tem que ser aprovado para funcionar em conjunto e tudo fazer sentido. É só isso Isso, tudo. isso, eu dei um exemplo, né, dessa ação de praças, mas não necessariamente é assim, é um exemplo. Mas a marca pode ter um mesmo objetivo para todos os lugares também, pode Uhum. acontecer. Mas isso vai variar muito disso, né, dos desafios de cada região, o que ela quer propor, e aí isso pode variar também como ela vai investir na mídia ali, nesses lugares também. Mas é muito caso a caso, briefing a briefing e marca a marca que a gente faz esse estudo. E aí tem uma área que são, né, várias pessoas só voltadas para fazer realmente essa análise, esse estudo de target, de objetivo e de investimento. É muito Boa, louco, né? Às boa. vezes nem a gente tem dimensão do tamanho do trabalho nosso, né? Assim, de como que ele espalha, como que, assim, obviamente tem as áreas dentro da gente que a gente conhece e tudo, mas quando a gente, igual você falou aí, Matheus, você fez uma timeline dos processos, cara, tipo assim, cara, olha o tanto de, olha o tamanho disso que a gente faz, né? Assim, sabe? Uhum. É muita responsabilidade mesmo, né? E aí a quantidade de pessoas que você impacta também, né? Que aí a gente falou aqui do bastidor, mas a quantidade de pessoas que você está impactando com aquilo, e essas pessoas têm que ter uma mesma percepção da marca, porque vocês pensaram em algo que precisa seguir uma linha que na mente da pessoa vai ter aquela percepção, porque não pode fugir disso.
Então, assim, realmente um ano é pouco, né? A gente acaba vendo aí que um ano acaba sendo pouco para poder fazer tudo isso mesmo. Cara, muito foda, muito foda. Bom, Alô? chegando no nosso finalzinho aqui, eu tenho uma pergunta que, assim, eu queria fazer surpresa, mas acaba que vocês já viram o roteiro, né? Mas, se vocês tivessem a possibilidade de trabalhar com qualquer outra figura, qualquer outro personagem, pô, chegaram para vocês assim, ó, rios de dinheiro para vocês trabalharem com Guaraná, falaram assim, ó, escolham quem vocês quiserem. Quem que vocês escolheriam? Cara, eu tenho uma boa aqui. Porque como a gente vê esses negócios de territórios, né? Guaraná, Pipoca e Guaraná, por exemplo, é um território. Um outro território muito forte de Guaraná é Guaraná com pizza. Então eu iria para um Tartaruga Ninja, sabe? Porque eles adoram pizza, então acho que seria um fit muito inusitado e muito legal, sabe? Pô, Pegar o legal, Michelangelo legal. lá. Perfeito, os caras tem um verde ali também já, nossa. Uhum. Será que rola? Será que vem aí? Pô, Cara, sei tá, lá. né? Vou conversar com a Netflix também. Eu não sei quem tem os direitos das tartarugas, gente. Tem que conversar com esse pessoal aí. Tem caldo aí. Quando eu vi lá a sua pergunta no roteiro, eu fiquei muito sem saber pra, pra onde ir, assim, mas agora pensando o que você perguntou de novo, eu acho que o Adam Sandler, cara, né? Nessa coisa de alguém de fora, meio que cultura pop também, indo na mesma linha de Vandinha, eu não sei. Ele tem um humor, assim, que tem uma cara nossa, mas eu tô jogando aqui, tá? Não, mas faz Aí sentido, chegar cara, em porque. Vandinha é muito difícil, mas aí jogando eu acho que Pois, é legal. mas faz sentido, porque o Adam Sandler, primeiro que ele tem uma produtora própria, que a produtora ele faz filmes com os amigos dele. Pô, amigos juntos, reunidos ali, como uma família. Dá pra Já atrelar isso com pede o uma Guaraná. pizza. Já pede uma pizza ali, aí já chega o Michelangelo trazendo a pizza. Pô, imagina se junta tudo isso aí. Oi, Silvio, que você falou aí, Matheus, podia fazer um comeback aí da grande família, sabe? Aí tem tudo a ver. Guaraná, pedir pizza, comer pipoca, ver filme em família, comer pizza em família. Imagina, porque, assim, é uma série que acho que até os cortes estão bomba no TikTok, assim, da geração que nunca viu, né? Uhum. Tipo, imagina uma nova versão da grande família, uma nova família, né? Nos tempos Pô, atuais, ia ser legal. muito interessante, né? Legal. E tá rolando bastante isso, né? Essa questão de nostalgia tá vindo muito forte, né? Eu tô vendo muita campanha que traz essa pegada de nostalgia mesmo, de reviver ali o, o passado, né? Os bons momentos do passado, né? Eu acho que tá rolando muito, tá bem alta isso, inclusive. Pô, seria legal, hein? Exato. E Bom, sem dar nenhum spoiler, a gente vai trazer um negócio aí legal. não, só pra atiçar, né? Sem Vem dar aí, nenhum né? spoiler, nós vamos trazer Vem um aí. negócio legal. Boa. Bom, eu vou soltar isso daqui. No dia que vocês lançarem esse negócio legal, eu vou soltar e falar assim, ó, eu já sabia. Eu já sabia disso daqui. Foi exclusiva pra mim, eu só não podia postar. Bom, gente, a gente tem também aqui, agora realmente caminhando pro final, tá? A gente tem aqui uma dica café que a gente pede. O que é essa dica café? Basicamente é uma indicação que vocês dariam, tá? Então, tipo assim, pô, nós estamos falando com estudantes aqui agora, com a galera que tá formando agora. Que dica que vocês dariam para esse pessoal? Pô, às vezes é uma pessoa que quer trabalhar na agência, igual eu comentei, às vezes é uma pessoa que quer trabalhar numa empresa mesmo, às vezes é uma pessoa que quer aprender mais. E o que o pessoal dá de dica para ajudar vocês? O pessoal fala assim, pô, um filme, uma série, esse livro é o meu livro de cabeceira. Ou então, não faz nada, só relaxa, porque às vezes relaxar ajuda. Vai consumir um podcast húngaro, porque o podcast húngaro vai te dar repertório, vai te dar mais conhecimento. Enfim, qual dica vocês dariam para o pessoal que está ouvindo a gente? Eu começo? Você Então, começa. uma dica aí que eu dou, acho que eu venho da direção de arte, né? Então eu gosto muito de animações, tudo tal. Então eu acho que eu vou indicar Scott Pilgrim, né? A série. Eles têm HQs também, tem filme, então é um universo legal também. Mas voltando um pouco para publicidade, direção de arte, né? Que é minha praia, assim. Acho que tudo vira referência, né?
tudo é algo para se olhar mais atentamente, né? Então, tudo que você for ver, acho que é bom absorver, assim, entender a referência, de onde vem, e, por exemplo, Poor Things, né? Pobres Criaturas. Então, filme com direção de arte foda, assim, né? Então, tudo que você for ver, série, filme, é um bom insumo ali para depois você aplicar no dia a dia. Boa. Cara, Pobres Criaturas eu tive uma dificuldade muito grande de entender, viu? Custei entender Pobres Criaturas. A direção de arte dele realmente é boa e o elenco é muito bom também. Pô, você tem o William Dafoe, você tem a... Ah, esqueci o nome dela. Mas você tem Emma Stone, né? Emma Stone, você tem um elenco muito bom. Só que pra eu entender aquele negócio, eu falei, gente do céu, o que eu tô assistindo aqui? Mas realmente, a direção dele é muito boa. Muito boa mesmo. Sim. Bom, de dica, eu vou deixar um filme que eu acho que é legal porque junta esporte, que é uma coisa que eu gosto muito, mas também tem um lado da estratégia, que é O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt, que é um filme muito bom, assim, né? Porque ele consegue, dentro do jogo, que é as mesmas regras, né? Todo mundo acaba tendo os mesmos problemas, mas ele acha um problema ali e consegue entender que o jogo, né? A partir do momento que ele não precisa ter os melhores jogadores, mas ele consegue colocar os melhores jogadores de cada posição para tirar o melhor deles, ele consegue ganhar. Então tem uma coisa aí de você analisar, de você reparar o que é possível fazer, que é muito parecido com o que a gente faz no nosso dia a dia também, sabe? Dessa coisa de você se debruçar realmente ali sobre o assunto e tentar ver o que todo mundo viu e de repente passou batido, ou o que, né, ninguém viu e estava ali. Eu acho que tem uma semelhança parecida com o que a gente faz. E de dica, né, de carreira, assim, eu acho que a curiosidade é a maior dica, assim, de não só curiosidade de conteúdos, mas, né, se você tiver a oportunidade de entrar numa agência, ter curiosidade de saber o que a criação faz, se você for de mídia, sabe? Ter curiosidade de saber o que a estratégia faz, ter curiosidade de saber, né, o que pessoas de dentro do cliente fazem, porque isso tudo vai te ajudar a entender melhor o que você faz também. Então, essa curiosidade tanto para conteúdo, mas também para saber o que as pessoas que você precisa fazem é muito importante para você melhorar também o seu trabalho. Então, acho que é uma dica legal. Boa. Ô, Thiago, essa referência que você trouxe de filme, cara, me lembrou muito aquele filme da Nike, que eles contam a história de que eles tinham as mesmas regras, eles tinham menos dinheiro, inclusive, só que eles aceitaram pagar uma multa para poder colocar mais cor em um sapato, mas isso, consequentemente, fez com que eles tivessem mais visibilidade. Então, tipo assim, pô, você tem as mesmas regras, você tem tudo da mesma forma. Eles pensaram um pouco diferente, assumiram um risco ali, e isso ajudou eles a chegarem onde eles chegaram hoje, sabe? Eu acho que é um filme bem legal também. E é isso, né? Pequenas mudanças às vezes causam resultados gigantes, né? Uhum. Filas, ó, no final lembrei, hein? Pô, assim, até um amigo meu me perguntou isso outro dia, assim, do site lá dele de propaganda e marketing também. Cara, para mim, assim, sempre foi para mim me abastecer de referência. Eu gosto muito de filme, gosto muito de série, gosto mais de filme, de cinema. Acho que sempre tem que ver filme, acho que mais filme do que série, inclusive, porque eu acho que filme você imerge numa história ali durante 1h30, 2. Aí tem um filme de 3 horas aí é de cada um. Eu acho que, assim, consumir cultura, cara, cultura pop, assim, sabe? Tentar ir ao teatro, tentar ler muito, assim, falando o meu lado redator, assim, tem que ler para saber escrever, tem que ler, né? Então, ler bastante, assim, ir pra rua mesmo, assim, sabe? Pô, você vai de carro todo dia, vai um dia, sei lá, se der pra ir a pé, se der pra ir de ônibus, sabe? A gente tentar entrar na vida das pessoas que a gente comunica, sabe? Eu acho que a gente fica muito dentro da nossa bolha e esquece para que a gente está falando, sabe? A gente precisa do Tuiuiu trazer a estratégia dele para a gente poder entender uma pessoa, e é muito louco isso. A gente tem viver na agência para poder se alimentar das coisas, sendo que deveria ser o contrário, né? A gente está na rua, sabe? Assim, eu gosto muito de sair de casa, sabe?
Saber por que os tiozinhos estão jogando dominó na esquina e por que a pessoa está chegando na balada às 7 horas da manhã, sabe? Ter essa régua para a gente entender as pessoas, sabe? Assim, porque a gente trabalha com pessoas. E aí, em cima disso, a dica que eu dou é um documentário que tem na Netflix, chama A Extraordinária Vida de Ibelin, que é, aí já puxando para nosso dia a dia aqui, porque a gente, por mais que a gente receba o brief, a gente precisa contar uma história, né? Da melhor forma possível. A gente busca a história e uma verdade para as pessoas se identificarem com ela, né? E esse filme, cara, é da história de um menino que tinha uma doença que eu não vou me lembrar o nome agora, uma doença muscular degenerativa, que aí os pais descobrem que ele tem essa doença muscular quando ele tem 2, 3 anos, que ele não consegue andar. Toda vez que ele andava, ele caía. E aí ele vai atrofiando. E aí o moleque morre. Isso não é spoiler, tá, galera? Tá tudo bem. Tá na sinopse, tá no trailer. E aí, cara, o menino era viciado em Warcraft, né? Aquele jogo que você cria... se socializa dentro do jogo. E aí os pais foram mandar um e-mail para os amigos, mandar um geral para todos os amigos, o fulaninho faleceu, blá, blá, blá. Quando eles acordaram no outro dia, tinham, tipo, 5.000 respostas da galera que jogava com ele no Warcraft. O cara, tipo assim, o cara era inválido pro mundo real, só que no game, ele tinha o avatar dele, ele era uma pessoa. E aí, cara, vai desde ele reconciliou até mãe e filho que era brigado, até ele ter uma namorada. Enquanto os pais na vida real estavam tipo assim, meu Deus, o meu filho, ele é inválido, ele nunca vai ter um amor, ele não vai ter amigos, ele não vai ter nada, ele não vai ter porra nenhuma. E aí, cara, só que aí, aí de novo, dados que a gente trabalha na agência, eles pegaram todos esses dados, esses e-mails, aí eu não lembro se eles jogaram na inteligência artificial, o que era, não sei se tinha na época. E aí, cara, a partir desses dados, dessas falas, eles pegaram os dados do Warcraft, do personagem dele, do Avatar, e criaram um filme dentro do filme. Tipo assim, é um documentário, daqui a pouco vira um filme sobre a vida do moleque e o avatar dele no jogo, tá ligado? E assim, é uma aula de narrativa, de como contar uma história, um negócio incrível, é uma história real, assim. É um negócio impressionante. É um filme... Que loucura. É uma loucura isso, é uma loucura. E aí, é um filme, aí vira meia hora de Avatar do Warcraft conversando, como se ele vira o protagonista do filme. É muito louco, cara. Pô, legal, legal. Eu já tinha visto essa sinopse em algum lugar, mas eu não tinha visto de fato. Vou assistir. Legal, legal, legal demais. Aí eu acho que ele tem um lance que ajuda pra gente, sabe, de como contar a história, de usar formato. Porra, como é que... tem um monte de diálogo do moleque aqui, como é que eu faço? Os caras, não, vamos fazer igual o jogo lá, cara, que era o jogo da vida dele. Pronto. Pum. Sabe, é muito louco. Pô, legal, legal. Bom, gente, muito obrigado por ter topado participar, tá? Hoje é uma quarta-feira, eu sempre gosto de falar para o pessoal saber que horário que a gente tá gravando. Quarta-feira, 9 horas da noite, então valeu demais vocês terem topado gravar. O André e o Thiago ainda tem que ir para casa, né? Então, liberar eles aqui. Mas a última coisa, onde que as pessoas te encontram? Se elas quiserem mandar um oi, mandar uma mensagem, conversar um pouquinho, onde que as pessoas te encontram? É Instagram, é LinkedIn? Onde que elas podem te dar um oi? Bom, primeiro falar que se quiserem ver os nossos jobs, inclusive de Vandinha, CPB Brasil, ali no Instagram. Para mim, dá para procurar no Instagram também, com Dré Ueno, né? Só DREUENO. É meu perfil mais corporativo ali no Instagram. Ou no LinkedIn também, André Ueno. E é isso. Aí, e só dando um adendo ali numa dica e a mais, o Pilas, ele faz reviews de filmes e séries no Instagram, né? Então sigam ele. Legal, legal. Vou aproveitar e vou fazer meu jabá também, então. Eu faço música também, além da publicidade, faço R&B, e quem quiser conhecer também essa parte, é LNTC no Instagram. E pode chamar no LinkedIn, Thiago Tuiuiu, pra gente bater um papo, falar de publicidade. Se estiver entrando nessa área, quiser conhecer mais de estratégia, estamos super aí. E obrigado pelo convite também, foi ótimo bater esse papo. Maravilha. Boa, legal. Sou artista, né? Pô, a gente curte. Eu nas redes é complexo, porque tem que escrever esse nome fácil aí, PHYLIPP Moura, Felipe Moura. Aí eu tenho meu perfil pessoal e tenho um perfil dos filmes que eu faço a collab sempre junto lá, quando eu vou fazer coisa de filme, que é Essa Cena Foi Foda, @EssaCenaFoiFoda. E aí também no LinkedIn, só botar meu nome lá também. E obrigado, Matheus, pela conversa. É muito legal. É muito legal trocar o nosso trabalho, assim, e é muito interessante quando você trouxe
peraí, vocês fizeram isso e assado, às vezes, de novo, a gente não tem nem a dimensão do tamanho do trabalho que a gente faz, né? O briefing chega, a gente vai no job, vai na nossa rotina, no automático ali, e por mais que a gente sempre tenha o foco de fazer uma campanha foda, um job foda para ficar todo mundo feliz, o cliente feliz, todo mundo, às vezes a gente não tem a dimensão de, não só do nosso trabalho, às vezes a gente não tem nem a dimensão do lugar que a gente está trabalhando, né? De uma agência tão grande, de um cliente tão grande, que a gente faz no dia a dia, sabe? Assim, é massa essa troca. Parabéns pelo podcast. Valeu. Pô, é isso. Vocês foram foda. Ficou um filme foda, ficou uma campanha foda. Tá sendo, né? Vocês não quiseram falar, não posso falar o que tá vindo. Mas tá sendo uma campanha foda, tá? Então vocês estão de parabéns também. Eu sou horrível sendo youtuber, então eu sempre esqueço, é bizarro, eu sempre esqueço de falar pro pessoal curtir e comentar no começo do vídeo. Eu falo no final, então provavelmente não tem ninguém aqui agora. Mas se tiver alguém aqui agora, pô, curte, comenta, compartilha com um amigo, é legal, tá? Você ajuda a gente. No mais, é isso, gente. Mais uma vez, obrigado e tchau, tchau. Valeu, mano. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.